A ideia de se criar um Código Florestal brasileiro nasceu em 1934, na forma de um decreto. O objetivo era a preservação de algumas florestas, vistas como reservatórios de lenha e carvão. Surgia o conceito de floresta protetora, uma ideia parecida à das atuais áreas de preservação permanente, as APPs. Mas ainda não havia uma especificação sobre as distâncias mínimas para a proteção dessas florestas. Além disso, os proprietários de terra deveriam manter 25% da área dos seus imóveis com a cobertura da mata original. Mas não se especificava de forma alguma o local de preservação da floresta. Na década de 60, durante a ditadura militar, houve a política Integrar para Não Entregar, que espalhou vários gaúchos pela Amazônia. Se o sujeito pegasse uma área e a desmatasse, ele ganhava a posse dessa área. Ironicamente, no final da ditadura, começa a surgir a preocupação com os crescentes desmatamentos. Em 1965, pela Lei 4.771, foi aprovado um novo Código Florestal brasileiro. Nele surgiam os conceitos que se tornariam conhecidos como Área de Preservação Permanente, APP, e Reserva Legal, RL. Após a medida provisória 2166-67 de 2001, que completou a Lei de 65, a APP foi definida como uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a instabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Já a reserva legal é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, necessárias ao uso sustentável dos recursos naturais, a conservação e reabilitação dos processos ecológicos, a conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativa. A reserva legal não incluía a área de preservação permanente. Na criação da lei, não se tinha preocupação com espécies invasoras, sendo permitido repor uma floresta com espécies exóticas. Só em 1989 foi determinada a prioridade de se reflorestar com espécies nativas. Mas ainda não estava proibido o uso das exóticas. Passa-se também a assumir que a reserva legal não poderia ter nenhuma atividade que demandasse corte de árvores. A reserva legal deixou de se aplicar apenas a florestas e passou a se aplicar também ao cerrado, que deveria possuir 20% de RL. Em 96, a medida provisória 1511 amplia para 80% a reserva legal em florestas. Também se estabeleceram sanções penais e administrativas para condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, medidas essas que se tornaram válidas em 98, com a Lei de Crimes Ambientais. Os ruralistas não gostaram nada dessa história e, em 1999, passava pelo Congresso um projeto de lei que permitia o desmatamento em todos os biomas brasileiros, além da continuação das atividades agropecuárias ilegais nos APPs. Resumindo a ópera, propunha-se a anistia dos infratores. O relator final do projeto foi o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB, que levou o projeto para a votação em 2011. O resultado
410 votos a favor da mudança e 63 votos contra, o que não agradou aos ambientalistas e ao público em geral. Era só o que me faltava! Assim, o Senado se responsabilizou em elaborar um texto mais equilibrado, que mantivesse a preservação ambiental e, ao mesmo tempo, não prejudicasse os produtores rurais. O que aconteceu, na verdade, foi a alteração do texto de modo que as medidas predatórias fossem amenizadas. Mas os pontos negativos continuaram existindo, evidenciando a subordinação à bancada ruralista. Uma nova versão foi elaborada pelo deputado Paulo Pial, do PMDB, retornando às medidas predatórias. O projeto foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff em 2012, sofrendo alguns vetos pontuais e modificações. Aprovou-se dessa forma a Lei 12.651, que definiu o novo Código Florestal. O Código Florestal de 1965 definia para a Amazônia Legal a preservação de 80% em áreas de florestas e 35% em áreas de cerrado, ficando 20% para demais regiões e biomas do país. Assim permaneceu com o novo Código Florestal. O detalhe é que, no Código Antigo, o cálculo da reserva legal não incluía APPs, o que passou a ocorrer com o novo Código Florestal. Além disso, o Código de 65 exigia a averbação, uma espécie de registro, da reserva legal em cartório. O novo código não exige mais essa averbação, sendo que a reserva legal precisa ter um registro eletrônico, o Cadastro Ambiental Rural, podendo ser explorada economicamente com autorização do SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, agora mudou o sistema. Na verdade, foi criado um Sistema Nacional de Cadastro das Áreas a serem preservadas. Antes, isso era feito em cartório, então, o que leva esse nome da averbação. Então, a área de reserva legal de APP era averbada no cartório. Isso garantia que, dali para frente, o proprietário não podia mais utilizar essa área para outras atividades. Agora o que vai ser feito é um registro nesse órgão que foi criado, esse órgão federal que foi criado para se registrar as áreas a serem preservadas e a serem recuperadas. Então eles também não estão tendo que fazer isso. Na verdade, se tudo funcionasse bem, se a fiscalização fosse boa, tanto faz se a averbação como se é um registro nesse órgão. A nossa questão é mais devido à falta de fiscalização. De acordo com o Código Antigo, o tamanho da PP era calculado a partir do rio no seu período de cheia. Enquanto o novo código adota o nível regular da água. Mangues, várzeas, matas de encostos, topos de morros e áreas acima de 1.800 metros não podiam ser explorados economicamente, cenário que mudou com o novo código, sendo permitidas determinadas atividades econômicas. Isso pode! Então também foi pena, porque, bom, você vê a ocupação de morros, por exemplo, a iluminação no topo de morros. Nós temos vários problemas de queda de barreira por quê? Exatamente por ter tirado a vegetação nativa. Então, se a gente conservasse isso, a gente não tinha tanto deslizamento em morros como a gente tem agora. Então, essa é uma outra questão que também é muito criticada, foi muito criticada pelos ambientalistas, né? Porque também vai resultar em perda da vegetação. Assim, as áreas dinâmicas também são importantes para a reprodução, né, de muitas espécies marítimas.
marinhas e espécies marinhas e com certeza já perdemos muito mangue, muitas áreas de mangue foram aterradas, dando lugar inclusive a construções de casas mesmo, de veraneios, né? Então em muitas áreas aconteceu isso. Então agora a tendência é aumentar isso, né? Aumentar essa ocupação. De acordo com o Código de 65, a mata ciliar deveria ter 100 metros nas bordas de chapadas, 500 metros em margens de rios mais largos que 600 metros, 200 metros para rios entre 200 e 600 metros, 100 metros para rios entre 50 e 200 metros, 50 nas margens de rios entre 10 e 50 metros, e ao redor de nascentes de qualquer dimensão, e 30 metros para rios de até 10 metros de largura. Esses números não mudaram com o novo Código Florestal, com exceção de que, se houver área consolidada, em APP de rios de até 10 metros de largura, o tamanho mínimo da mata cai para 15 metros. Se tivesse só uma atividade consolidada, que é chamada, por exemplo, se a pessoa usava até 2008 essa área com alguma atividade, isso é considerado como uma área consolidada. Então ela pode continuar usando assim. E pode fazer atividade turística, pode desenvolver outros tipos de atividade também. E até uma atividade de ecoturismo, por exemplo, é preferível a uma atividade de agropastoril, por exemplo, ou de pastagem, né? Então, o pisoteamento de gado, apesar de o Código prever um período de plantio, ela é muito prejudicial para a agricultura, né? Então, eu também acho que é um ponto negativo. O antigo código estabelecia penas de 3 meses a 1 ano de prisão simples e multa de 1 a 100 salários mínimos para os proprietários florais que haviam desmatado. O novo código isenta o pessoal que, até 22 de julho de 2008, utilizou irregularmente áreas protegidas. Então nós temos uma cultura disso e que agora o código aconteceu a mesma coisa. Esses proprietários que não preservaram as reservas legais e as APPs como deveria de acordo com o código antigo, eles agora estão sendo estiados. Então isso é um péssimo exemplo, né? E inclusive para os proprietários não ter dúvida se deve cumprir ou não o código novo. Porque eles vão imaginar, não vamos seguir, vamos registrar nesse órgão, mas não vamos fazer do jeito que nós registramos, porque daqui a um tempo a gente consegue fazer uma pressão que faz com que mude novamente o código ou que as coisas sejam iniciadas. Então eu acho isso péssimo. Eu acho que mesmo que o código mudando, o crime ambiental foi cometido na vigência do Código de 65, então eles têm que ficar por isso, eles desrespeitaram a lei que existia na época. Então, por que ser anistiado? Não tem por que ser anistiado. Bem difícil. Eu já discuti várias vezes na Biblioteca Econômica, desde quando começou essa discussão, que a gente discute na Biblioteca Econômica. E, na verdade, o que a gente mais percebe são pontos negativos, porque ele com certeza vai levar a uma diminuição da nossa biodiversidade. Então, vai levar a biodiversidade falando tanto de animais como todos os outros organismos envolvidos nessas relações. E a gente, não sei por que, a gente tem que primeiro chegar no fundo do poço, né? Porque o exemplo dos outros países que perderam toda a sua vegetação nativa, depois teve que refazer,
com muita dificuldade, não serve para a gente, né? Então, acho que o que deveria ser feito era uma tentativa de conscientizar a população de fazer o uso dessa biodiversidade de uma maneira sustentável, né? Assim, e não modificar com tantas mudanças negativas, que eu acho que a maioria das pessoas destacaram áreas negativas, né? Porque nós já temos áreas para cultivo suficientes para alimentação de toda a população, para produzir alimentos para toda a alimentação e até sobrando.